Saudações, queridos alunos de língua portuguesa do sexto ano. Eu sou a professora Vanessa, Lourdes Vanessa, de língua portuguesa, e estou aqui para explicar para vocês o roteiro 5. Lembrem-se de acompanhar com esse roteiro em mãos e o seu livro aberto nas páginas indicadas. Enquanto eu leio aqui, você lê olhando para o seu livro para treinar a leitura também. Nada de conversar com alguém, nem olhar de lado, nem para o alto. Vamos focar na leitura junto comigo, ok? A primeira atividade pede para que você leia com atenção o cartaz de divulgação de um concurso cultural, o Concurso Nacional de Histórias para a realização de filmes em pequenas cidades, da página 133. E depois responda as questões 5 e 6 da página 134 e 135. Vamos à leitura desse cartaz na página 133 então, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, esse cartaz é de um concurso nacional de histórias para a realização de filmes em pequenas cidades. Vemos uma figura colorida, depois os dizeres revelando os Brasis, ano 5. Temos aqui a data das inscrições e uma legenda dizendo que esse cartaz foi publicado no site do Centro Técnico Audiovisual da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. E logo abaixo, a explicação que Revelando os Brasis é um projeto dirigido a moradores de municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Ele visa a produção de obras audiovisuais que registrem a memória e a diversidade cultural do país, revelando novos olhares sobre o Brasil. Isso, pessoal, isso tudo significa que esse é um cartaz convidando as pessoas para realizar filmes em pequenas cidades e participar desse concurso. Tem que ser morador de uma cidade de até 20 mil habitantes para participar. Vamos lá para a página 134 para a primeira questão. Questão A. Qual é o objetivo do projeto Revelando os Brasis? Olha, como acabamos de ler, você pode responder que o objetivo, pode responder com as suas palavras, tá? Mas promover aí a cultura nessas cidades pequenas, apoiar produção de filmes, apoiar a produção de filmes em cidades pequenas, apoiar a cultura, enfim, não é verdade? B. Quem pode participar desse concurso? Nós acabamos de ver que são os moradores, né? Mas só de cidade que tem até 20 mil habitantes, tem que ser uma cidade pequena. C. O substantivo próprio Brasil aparece no plural. Que característica do país é sugerida pela palavra Brasis? Bom, nós já aprendemos que substantivo é nome de seres ou coisas, também de lugares. Então, Brasil, letra maiúscula, B maiúsculo, é o nome do nosso país, nome próprio. Aqui aparece no plural, né? Brasis. O que isso significa? Bom, a gente vê que é um concurso para cidades pequenas no Brasil, e aí a gente pensa, quantas cidades pequenas não tem no Brasil inteiro? No sul, norte, nordeste, aqui no sudeste, que é a região que a gente mora. Ou seja, o Brasil ele é muito grande, cada região tem suas características. Então, a gente pode imaginar que chamar aí de Brasis no plural quer dizer que cada lugarzinho do Brasil é como se fosse um Brasilzinho pequeno. Então, são vários Brasis, né? Várias características dentro do mesmo país. A gente pode dizer, então, que o que é sugerido pela palavra Brasis é a diversidade cultural em todas as regiões do Brasil que podem participar deste concurso. D. De que maneira a ilustração remete à ideia de vários Brasis? Vamos voltar ali, então, na imagem do anúncio. A gente vê que tem uma ilustração bem colorida aí, parece que é um catavento, né? E tem hélices, esses cataventos de cores diferentes. E
Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que cada uma das hélices do catavento tem assim o formato do território brasileiro, né? Pode ver aí que parece que tem assim uns 5 Brasis aí como hélice desse catavento. E isso representa essa ideia mesmo de diversidade, de que cada região tem sua cultura, de que somos um país bem variado. Questão E. O concurso privilegia pequenas cidades. Em sua opinião, por que houve essa escolha? Olha, a gente pode dizer que nas pequenas cidades que as pessoas não têm tanto acesso a muitos cinemas, muitos teatros e muito menos assim trabalhar nesse tipo de meio. Então, com certeza, foram escolhidas pequenas cidades para dar mais oportunidade para os moradores que vivem longe desses centros culturais, né, de cidades grandes, poderem também desenvolver ali a sua cultura, nesse caso através de filmes. Mas você pode escrever isso com as suas palavras, porque afinal a questão E é sobre a sua opinião. Questão F. A flexão de número da palavra Brasil, ou seja, flexão de número quer dizer colocar o Brasil no plural, Brasis, segue a mesma regra usada para pluralizar barril e fuzil. Quais são as formas do plural desses dois últimos substantivos? Pessoal, Brasil fica Brasis, barril e fuzil ocorre a mesma mudança, tá? Tira aí o L e coloca S. Então, como é que vai ficar? Coloca aí, barril no plural e fuzil no plural. Quero ver a sua resposta, hein? G. Os substantivos fóssil e réptil também terminam em IL, mas sua flexão de número é diferente. Coloque-os no plural. Olha, pessoal, fóssil e réptil, a gente tem que tirar o IL e colocar no lugar dele EIS. Então, seria fósseis e répteis. Capricha aí na resposta da G, hein? Dei uma dica aí maravilhosa. Vai ficar fácil para você fazer. Questão H. A diferença na formação do plural de substantivos terminados em IL está relacionada à posição da sílaba tônica na palavra. Analise as palavras estudadas no item F e G, ou seja, as palavras aí barril, fuzil, fóssil e réptil, e responda como foi formado o plural dos substantivos oxítonos terminado em IL, ou seja, barril e fuzil. Oxítono porque a última sílaba, barril, fuzil, é que é a mais forte. O mais forte é o il. Então, aqui vocês respondem que esses substantivos terminaram em IS. E o dos paroxítonos, que são fóssil e réptil. Paroxítono é porque a penúltima sílaba que é a mais forte. Fó e ré são as sílabas mais fortes em fóssil e réptil. E aí, nesse caso, você responde que nos paroxítonos tira IL e coloca EIS. Então, fósseis e répteis. Agora, a questão I. Agora, cite exemplos de substantivos terminados em AL, EL, OL e UL e apresente seu plural. Em seguida, explique a regra de formação desse plural. Pessoal, vocês podem aqui colocar a palavra que vocês quiserem com essas terminações e o plural delas. Vou dar algum exemplo para vocês, tá bom? Olha, por exemplo, animal, animais, papel, papéis, lençol, lençóis, azul, azuis. E qual é a regra de formação do plural? Ele é formado com a substituição do L, tira o L e coloca IS, ok? Vamos agora à questão 6. Leia esta tira com o personagem Armandinho, criado pelo ilustrador catarinense Alexandre Beck. Aí a gente vê o Armandinho aqui conversando com a mãe dele. No primeiro quadrinho ele fala: o pai disse que é normal os alunos terem panelinhas. Eu não quero ficar deslocado, por isso estou levando uma também. E aí aparece no último quadrinho o Armandinho com uma panela de verdade ali, né, na mão,
que como o pai disse que os alunos ficam fazendo panelinha e ele não quer ser diferente, ele vai levar uma também. Só que ele confunde um pouco aí o significado de panelinha, né? Vamos responder as questões pensando nessa confusão que ele fez. Questão A. Nas tiras de Armandinho, os adultos são mostrados apenas da cintura para baixo. Quem provavelmente está conversando com o menino? Gente, olha, a gente vê o sapato, um vestido, né, uma meia calça. Eu acho que provavelmente, como ele está falando do pai dele, provavelmente é a mãe dele. Mas se você acha que é alguém diferente, você pode responder também na questão A, tá? Quem que é essa mulher aí que ele está conversando? Questão B. O pai de Armandinho procurou explicar ali um comportamento comum entre os estudantes. Que palavra do texto da tira identifica esse comportamento? Gente, olha só, é exatamente a palavra que ele não entendeu direito, né? Que é a palavra panelinhas. Você lembra o que quer dizer? Fazer panelinha é quando os alunos eles se reúnem em turminhas, né? Panelinha, assim, é uma turminha que só conversa entre eles, não conversa com quem tá fora dessa turma. Por isso que o Armandinho aí entendeu que quem não tivesse panelinha ficava deslocado. Só que ele não pensou em panelinha como grupinho, né? Ele pensou como panela de verdade. Então, na questão B aí, você responde que a palavra é panelinhas. C. Como se caracteriza esse comportamento? Na C, você vai explicar isso que a gente acabou de conversar. Que fazer panelinhas significa fazer turminhas e não conversar com ninguém que está fora dessa turma. Aliás, é um hábito, assim, muito estranho, né? Pra que fazer panelinha? É tão legal a gente conversar com todo mundo, ser amigo de todo mundo. Questão D. O humor da tira é construído pelo fato de o menino não ter entendido a explicação do pai, embora tenha conseguido repetir o que ele falou. O que nos mostra isso? Olha só, pessoal, o que mostra que o Armandinho não entendeu nada do que o pai tinha falado é a panela que aparece no último quadrinho, né? Ela que sugere que o garoto interpretou a fala do pai ao pé da letra, né? Ou seja, interpretou como se os alunos levassem panelas pequenas, panelinhas para a escola. E agora, vamos à questão 2 do roteiro de atividade, que pede: leia com atenção o texto explicativo da página 156, ajudará você a realizar suas atividades. Leia depois a tirinha da página 135 e responda a questão 7. Então, agora eu vou dar um tempinho para você ler o texto explicativo sobre adjetivo na página 156. Pausa aqui o vídeo, lê a explicação e daí volta que a gente vai para atividade. Bom, pessoal, agora que vocês já leram a explicação, já sabem que adjetivo é a palavra que indica o jeito que alguma coisa é ou que alguém é, ou seja, as características de um ser ou pessoa ou coisa. Por exemplo, olha só, todas essas palavras que eu vou falar agora são adjetivos. Grande, pequeno, amarelo, alto, baixo, bonito, falante, esforçado, forte, fraco, veloz e assim por diante. Vamos praticar fazendo a atividade pedida no item 2, que aliás é repetitivo, item 2 e 3 do roteiro, viu? Então, o item 2 e 3 pede pra gente ir pra página 135, atividade 7, e ler a tirinha. Vamos lá? Leia uma tirinha do ilustrador paranaense José Aguiar. A gente vê aqui no primeiro quadrinho que o título da tirinha é Nada com Coisa Alguma e está escrito: que tal uma musiquinha para sacudir o esqueleto? Sacudir o esqueleto quer dizer para dançar, né? Aí parece alguém ligando um rádio bem antigo. E aí no terceiro quadrinho uma mulher, uma moça dançando. No quarto quadrinho aparece um raio aí com um rádio, né? Saindo rainhos, quer dizer que tá saindo o som do rádio. E no último quadrinho, não ouviu? Volte para o início e tente novamente. Desculpe se nos quadrinhos a trilha é por sua conta. Vamos lá então, questão 7A da página 135. Para inserir o leitor no contexto da tira, são feitas a ele duas perguntas. Qual a função dessas perguntas?
Qual é a função de cada uma delas, pessoal? Então, vocês voltam lá no quadrinho, leiam as perguntas, né? Que no primeiro quadrinho que tal uma musiquinha para sacudir o esqueleto? Essa primeira pergunta tem a função de convite, de convidar. E lá no último quadrinho, a pergunta não ouviu tem a função de esperar uma resposta do leitor, de incentivar uma reação do leitor. Questão B. Qual é o grau expresso no substantivo musiquinha? É o diminutivo. Como nós já estudamos, o diminutivo é quando a gente diminui algo na sua representação em palavra. Então, musiquinha é o grau diminutivo. C. O grau de musiquinha não indica tamanho. Que valor ele exprime? Exatamente, né? Os diminutivos, eles podem sim indicar tamanho. Por exemplo, uma casa pequena pode ser uma casinha. Uma mesa pequena, uma mesinha. Mas nesse caso, que tal uma musiquinha para sacudir o esqueleto? É mais uma forma afetiva, uma forma carinhosa. Tem a intenção de tornar assim o convite mais amável. Não significa que é uma música pequena. É apenas uma forma amável de dizer. Questão D. O diminutivo do substantivo quadros produziu um termo com sentido novo. O que são quadrinhos? Né, pessoal? Olha só. Quadro. Será que quadro é simplesmente quadrinho é simplesmente um quadro pequeno? Bom, nesse caso, ele é muito mais do que um quadro pequeno, né? Ele quer dizer que são esses desenhos em sequência usados em histórias, como histórias em quadrinhos e tirinhas. Então, se a gente tem um quadro na parede, a gente pode ter um quadro grande e um quadro pequeno, a gente pode chamar de quadrinho. Mas nesse caso, não é um quadrinho na parede, não é um quadro pequeno. Significa que são desenhos de uma história em quadrinhos, tá bom? Então é isso que você vai explicar aí na questão D. Esse que é o sentido novo. E observe agora o título desta postagem de um blog. Bom, abaixo ali, ó, a gente vê que o título da postagem é Campo de Jogo, filmaço sobre futebol em cartaz nos cinemas. Olha só, esse título aí está disponível no site do blog www.ocafezinho.com. Então, pessoal, olha só, em que grau está o substantivo filmaço? Qual é o valor expresso por esse grau? Olha, filme, filminho seria diminutivo. Aumentativo de filme, filmaço. Então está no grau aumentativo. Mas não quer dizer que seja um filme grande. Aqui também tem um valor aí de opinião. Filmaço expressa que a pessoa que falou tem uma opinião favorável, um elogio, quer dizer que é um filme muito bom. Um filmaço sobre futebol é um filme muito bom. É isso que você vai explicar, tá bom? Que está no grau aumentativo, mas que essa palavra indica um filme muito bom e não o tamanho grande do filme, simplesmente. Questão F, é a sua vez. Construa uma frase com substantivo no grau diminutivo, expressando assim desprezo. Gente, pode ser qualquer frase no diminutivo, desde que expresse desprezo. Sabe quem fala uma frase no diminutivo que expressa muito desprezo, gente? É a dona Florinda, mãe do Kiko. Quando ela usa a palavra gentalha, né? Gentalha quer dizer gentinha, é grau diminutivo. Então, não se junte com essa gentalha. Nisso a dona Florinda está expressando um desprezo enorme, normalmente pelo seu Madruga, né? Que é dirigido a ele que vem esse adjetivo aí que a dona Florinda fala. Pois é, pessoal, tem outras frases também que você pode colocar como grau diminutivo. Muita gente, para diminuir, por exemplo, o valor de uma mulher, fala assim, essa daí não passa de uma mulherzinha, né? O que mais que a gente pode usar de grau diminutivo? Achei o personagem um heróizinho muito sem graça, né? Heróizinho não quer dizer que
seja um herói pequeno, é um diminutivo, mas com caráter de desprezo, né? Não gostou muito do herói. E assim por diante. A frase que você pensar, você pode colocar aí, ou pode ser uma dessas que eu falei, tá bom? F2. Construa uma frase com substantivo no grau aumentativo para valorização. Então, olha só, pessoal. Alguns aumentativos também não quer dizer simplesmente que é grande. Quer dizer também que a gente está dando muito valor ao que a gente está falando. Por exemplo, uma casa. Se a gente falar casarão, normalmente vem de um valor assim positivo que a gente coloca na casa. Quer dizer que é uma casa, além de grande, muito bonita, né? Algo assim, chique. Então você pode fazer uma frase, por exemplo, com casarão. O artista mora em um casarão fantástico. Outra palavra que a gente usa no aumentativo e que não quer dizer só que a coisa é grande, mas que também é valiosa, é quando a gente fala de carrão. Aquela empresa só vende carrões, né? Olha só, aquela moça comprou um carrão. Então, pessoal, esses são aumentativos que tem também aí um valor aí de que a coisa é valiosa, é muito boa. Você pode colocar uma dessas frases ou qualquer outra frase que tenha vindo aí à sua mente, tá bom? Bom, nós já dissemos que o item 2 e 3 do roteiro está repetido, então vamos para o item 4. Leia as tirinhas da página 157 e 158 e responda as questões 1, 2, 3, 4. Na página 157, o adjetivo na prática, atividade 1, é pedido para ler a tirinha do cartunista paranaense Alberto Bennett. E vemos aqui uma tirinha muito fofinha. No primeiro quadrinho está escrito não muito grande. É uma menininha falando, olhando para um coração grande desenhado na frente dela. Então ela não aceitou muito bem não, vírgula, muito grande. No segundo quadrinho ela também não gostou, tem um coração bem pequenininho na frente dela. Nem pensar, muito pequeno. No terceiro quadrinho, o coração fica aí de um tamanho médio e pergunta para ela: e desse jeito? Ela responde: perfeito, mas não, obrigada. Aí no último quadrinho, o coração questiona: ué, qual o problema agora? E aí a menininha diz: muito sugestionável. Bom, pessoal, vamos lá para a questão 1A. Copie os adjetivos que se referem ao substantivo coração. Ou seja, que jeito que é o coração? O que ela fala ali? Quais são as características? Os adjetivos são, no primeiro quadrinho, grande, segundo quadrinho, pequeno, terceiro quadrinho, perfeito e no último quadrinho, sugestionável. Sugestionável é aquela pessoa que cai muito fácil na influência das sugestões das outras pessoas, ou seja, ela achou o coração ali no último quadrinho que é um coração que ia ser muito coração mole, que ia muito pela opinião das pessoas, muito sugestionável. Questão 1B. Esses adjetivos seriam modificados se qualificasse o substantivo cabeça? Explique. Olha, o substantivo cabeça é feminino e coração é masculino. Então os adjetivos teriam que se modificar para o feminino para combinar com o substantivo cabeça. Então ficaria cabeça grande, grandes é invariável, não precisa mudar para o feminino, nem masculino, é igual. Agora, cabeça pequena, aí teria que mudar. E perfeita, então cabeça pequena, cabeça perfeita, teria que sofrer mudança para ir para o feminino. Mas cabeça grande, cabeça sugestionável, não, ficaria igualzinho, não mudaria. Questão D. A palavra obrigada é também um adjetivo. Por que ela aparece na forma feminina? Porque quando é uma mulher que fala, ela fala obrigada. Quando é um homem que fala, ele fala obrigado. Então, para concordar com a pessoa que empregou o adjetivo obrigado,
ele apareceu no feminino, obrigada, para combinar com a menina. E consulte o sentido de sugestionável em um dicionário. É uma palavra derivada ou composta? Pessoal, vocês podem procurar aí na internet, no Google. E eu vou contar para vocês também que, conforme o dicionário, sugestionável é aquele que aceita facilmente sugestões, que se deixa influenciar por ideias e opiniões alheias. É uma palavra derivada, sim, é uma palavra que deriva da palavra sugestão. Vem da palavra sugestão. F. Por que a menina chegou à conclusão de que seu interlocutor, coração, é muito sugestionável? Bom, porque, pessoal, o coração, né, tem aquela fama de ser o centro das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, ele pode variar muito de opinião, né? E tem pessoas até que falam assim, meu coração se apaixona fácil, por exemplo. É muito sugestionável. Aparece a sugestão de alguma coisa e o coração já começa a gostar dessa coisa. Então, a gente pode responder aqui que o coração é muito sugestionável porque fica variando conforme o desejo da menina. E ela rejeitou o coração por causa disso. Ela não quer se deixar levar pelo coração. Questão 2. Leia agora esta tirinha com os personagens Níquel Náusea e Gatinha, a rata, por quem ele está apaixonado. Vamos lá, pessoal. Primeiro quadrinho. O ratinho aqui, que ele se chama Níquel Náusea. Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. No segundo quadrinho, ele fala: Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Repete a mesma coisa, né, gente? Vocês repararam? Agora no terceiro quadrinho. Gatinha, as coisas ficam brilhenta. Oi? Aí chegou aqui, né? Uma ratinha aqui. Oi? Quer dizer que ela chegou aí de repente. Aí no último quadrinho, o Níquel Náusea aqui pensando: preciso ensaiar mais. Vamos lá, vamos para as questões e aí a gente vai conversando para entender melhor esses quadrinhos também. Questão 2A, na página 157. O que o rato está fazendo nos 2 primeiros quadrinhos? Bom, gente, a gente viu que ele está repetindo a mesma fala, né? Ou seja, eu acredito que ele está ensaiando para se declarar para namorada dele ou para alguém que ele gosta, no caso aí que ele está chamando de gatinha, né? Questão 2B. Compare os sufixos. Sufixo é a terminação, é como termina a palavra. Então, compare os sufixos de gatinha, inha e partícula, ícula. Em qual das palavras ele expressa a noção de tamanho? Justifique sua resposta. Pessoal, gatinha, na verdade, não quer dizer que é uma gata pequena, né? Gatinha sugere afeto, quer dizer que é a pessoa que ele gosta. No caso, é a rata ali, né? É a ratinha. Então, gatinha quer dizer que é simplesmente a pessoa por quem ele está apaixonado. Não quer dizer que é uma gata pequena. Agora, o que indica tamanho pequeno é a palavra partícula, porque significa parte muito pequena. Então, a resposta é que partícula expressa a noção de tamanho porque significa parte pequena. C. Quais são os adjetivos que nos balões de pensamento dos 2 primeiros quadrinhos qualificam a expressão cada partícula do universo? Ou seja, qual é o jeito dessa partícula do universo? Qual é a característica, a qualidade de cada partícula? Bom, nós vemos aqui que ele fala que cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Então, a expressão que qualifica cada partícula é viva e cintilante. D. Por que esses adjetivos revelam que o ratinho está apaixonado? Bom, pessoal, esses adjetivos mostram que pro rato, né, o universo, ou seja, tudo em volta dele ali, fica vivo, cintilante, fica
mais bonito, fica melhor quando a amada dele está presente. Por isso que a gente pode perceber que ele está apaixonado, porque tudo fica mais positivo em volta dele, e isso é indicado pelos adjetivos viva e cintilante. Agora, pessoal, vou esclarecer uma coisa para vocês. Se vocês lerem aí o item 5 e forem na página que indica, vocês vão ver que não há a questão 4 nesta página. Então, o item 5 pede aqui, leia o texto da página 167 e responda a questão 4. Então, pessoal, eu vou pedir para você apenas ler o texto e praticar a leitura, tá bom? Não precisa responder nenhuma questão. Terminou? Então, pode descansar e receba os meus parabéns por chegar até aqui. Um grande abraço. Até a próxima!